beleza? Aqui é o Beto. Léo. Marco. Bom, e hoje a gente vai fazer o vídeo para encerrar aquela sequência de vídeos que nós fizemos falando das diferenças entre os postulados maçônicos e a doutrina católica, segundo o bispo Carlos José Boaventura Kloppenberg. Bom, então vamos lá para o item 13. A maçonaria não exige a necessidade de comer a carne de Cristo e beber o seu sangue, a comunhão ou eucaristia. E, segundo a doutrina católica, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. João 6,53. Aqui é mais uma vez afirmando um dogma católico da comunhão. Né? E como a maçonaria é uma sociedade libertária, ela não acredita em dogmas, todas essas verdades absolutas e inquestionáveis, elas são superadas, então não há necessidade de que você acredite no dogma da comunhão. Ponto. Isso é uma visão humanista. Agora, quando você pega, o primeiro ponto que eu vejo aí é um texto, mais uma vez, lembrando, um texto que veio de um religioso. Percebe que, até o que a gente comentava, antes da gente começar a gravar, percebe que já se quer argumentos mais, já bota uma citação da Bíblia como a Bíblia é da minha religião, ponto final. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, do meu Deus. Né? Mas percebe o seguinte, todo texto, desde criança, a gente aprende a interpretá-lo. Né? Se eu quiser interpretar aqui como comerdes a carne do filho, se eu for pensar na hóstia, é um simbolismo. Sim. Tá? É um simbolismo, é uma consagração, e até nós, como demolês, reverenciamos todas as coisas sagradas e tudo mais, como já falamos em outro vídeo, não hostilizamos nenhuma religião. Tá? Então, é uma questão interpretativa. O comer da carne não necessariamente é físico. O beber do sangue não necessariamente é físico. Isso é você experimentar o grande arquiteto do universo, experimentar Deus na sua essência mais pura, é a carne e o sangue. Né? Eu acho que é muito essa questão. Você tem que pensar que isso foi inscrito há 2000 anos atrás. Você tinha que escrever numa forma que o povo entendesse. Né? Mas, Léo, das palavras não chegarem escritas a todos os povos, né? As palavras não chegaram a todos os povos, as palavras foram traduzidas de vários idiomas por várias pessoas, né? Então, assim, é necessário, é aquela história, por exemplo, é mais fácil um rico entrar, um camelo passar por um buraco da agulha que um rico entrar no reino do céu. Na verdade, camelo vem de uma tradução que vinha de cabo, né? Na real seria um fio, é mais fácil um fio passar, porque senão o cara se você for fazer uma interpretação fria, como é colocado aqui, nasceu rico, está condenado. Você não vai entrar nunca. Exatamente. Né? Esquecendo um pouco dessa comparação do camelo, e voltando um pouco ao que você disse, eu acho que não é crítica, mas você está vendo com a visão do filtro maçônico, você está pensando como maçom. Eu já estou tentando fazer o exercício do contrário. Eu estou tentando enxergar isso como o autor escreveu o texto. Então a visão dele é que o dogma da comunhão é algo que deve ser concretizado. Quando ele fala comer a carne e beber o sangue, ele está falando que naquele momento da consagração da hóstia, né, que o padre levanta a hóstia, ou que ele levanta a taça, aquela hóstia efetivamente se torna o corpo de Cristo e aquele vinho se torna o sangue de Cristo. Então é o dogma da comunhão, né? E a partir dali há a remissão dos pecados e a vida entre vós. Simplesmente isso, não vejo nem que exista um simbolismo. É uma coisa literal. Não é nem simbólico, é literal. Não, é literal. A partir daquele momento, aquele biscoito deixou de ser uma hóstia e se tornou a carne de Cristo, e aquele vinho deixou de ser vinho e se tornou sangue. É um dogma de transformação. Sim. Ele não reconhece o simbolismo, não é próprio da Igreja Católica. Isso. Bom, e o 14º ponto dos postulados maçônicos, a maçonaria condena como contrária à moral, retrógrada e antissocial a existência de corporações religiosas que segregam seres humanos
da sociedade e da família. Já a doutrina católica diz, também entre aspas, se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mateus 19, 21. Pois, outra citação. Em verdade vos digo, que todo aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, os irmãos, as irmãs, ou pai, ou mãe, ou filho, ou campo, receberá, já nesta vida, no meio de perseguições, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos. E no mundo futuro terá a vida eterna. Mateus 19, 29 e 30. Essa eu prefiro, se quer pegar e comentar muito, porque eu vou ter uma tendência até a ser um pouco agressivo se bobear. Mas o que acontece aí, mais uma vez, é uma questão meramente interpretativa. Quando isso vai ser escrito, na verdade, Jesus estava ali antevendo o que ia acontecer com as pessoas que o seguissem. Né? É a história de eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o fogo e que ele se espalhe, eu vim trazer a espada. Gente, não é que ele veio para pregar isso. O que ele veio pregar naquele momento, da forma como o mundo girava, como as coisas aconteciam no mundo, fatalmente isso iria acontecer. Né? Eu acho que ele nem antevia, ele via. Sim, porque já estava acontecendo. Né? O que acontece com as mulheres de Betânia, né? Com as irmãs de Lázaro, né? Com todos aqueles que haviam despendido das suas fortunas, ou que a Bíblia chama de fortuna, mas as quantias de dinheiro que muitas vezes era para sua subsistência, né? E despendiam de sua família e faziam toda a peregrinação junto de Jesus Cristo, os próprios apóstolos, né? Os dois empresários da pesca, né? Que trabalhavam com pesca e que largam essa vida profissional para serem apóstolos de Jesus. Então, assim, quando entra num tema desse de segregação, a maçonaria, justamente por combater todo o preconceito, todas as diferenças, todos os erros, ela é muito mais inclusiva do que a Igreja Católica. Se você parar para observar, uma pessoa que é divorciada, ela pode frequentar a igreja, mas ela não está mais no seio da igreja. Aí é que vem a ambiguidade que vai dar com o próximo item. Isso. Tá? Então, como é que você coloca que, de uma forma ou de outra, você está segregando e desfazendo uma família em cima do princípio religioso. A igreja, aí depois você não pode mais pegar e desfazer um sacramento? A igreja de Cristo, ela deixa de ser universal. Ela passa a ser para poucos escolhidos. Se você não cabe, não passa naquela peneira, você está fora. Chegando no cúmulo de antigamente, né, na época da escravidão, os próprios padres católicos pregaram que os negros não tinham alma. Depois eles começam a pregar que eles têm que ser de qualquer maneira evangelizados e catequizados. Ou seja, de uma hora para outra eles descobriram que tem alma. A situação, né, de segregação começou ali dentro. Exatamente. Né? E não... Mas você vai ver como é que esse 14º é conflitante ao extremo com o 15º. Exatamente. Então vamos ao 15º. E último. Segundo os postulados maçônicos, segundo o bispo Carlos José. A maçonaria proclama que o matrimônio não é sacramento e que o divórcio, em certos casos, é uma exigência da lei natural. Segundo a doutrina católica, a Igreja Católica ensina que o matrimônio é um vínculo santo e sagrado, verdadeiro sacramento, quer dizer, meio de santificação, e que, em caso algum, é permitido o divórcio. Eu vou fazer o exercício que você pediu para eu fazer no outro, tá? Então eu não vou querer pensar aqui como maçom, tá? Eu vou lá aqui, então eu vou colocar da forma como ele colocou para mim. A maçonaria proclama que o matrimônio não é um sacramento, beleza, a maçonaria não tem dogmas, não tem sacramento, e que o divórcio, em certos casos, é uma exigência da lei natural. Eu já encaro que esse termo que ele colocou aí, uma exigência, né? Passa. Mas já que a gente quer então citar em cima de leis naturais, vamos pegar a primeira lei,
natural de conservação da vida. Se eu tenho uma mulher correndo risco de vida perante o seu companheiro, eu discordo desse termo que é utilizado, tá, companheiro? Acho que companheiro é quem faz companhia, quem está junto, é quem é parceiro. Né? Com a pessoa do seu marido. O termo né? legal é marido. Vamos colocar assim, o termo legal é marido e o termo que você ganha no sacramento, casamento, é de marido ou de esposo. Né? Então, se uma mulher está correndo risco de vida, então tá certo. A maçonaria, sim, ela considera assim como uma exigência, assim, o divórcio e a separação uma exigência de uma lei natural. Isso. Então, assim, eu acho que é uma coisa tão óbvia. Né? Ao passo que na doutrina católica ela deve continuar apanhando, ela deve sofrer humilhação, deve sofrer abuso e aceitar. E às vezes até morrer, porque ela não pode se separar de uma escolha ruim que ela fez às vezes na eternidade. Ou muitas vezes com um casamento arranjado, a gente sabe disso que pode acontecer. Né? Uhum. Muitas vezes os pais pegam uma jovem e casam por qualquer outro motivo, mas casam com uma pessoa que não é aquela que ela escolheu. Muitas vezes a gente se arrepende de uma ou outra opção. Né? Às vezes a gente sai e fala assim, pô, quero tomar uma cerveja, na hora que toma o primeiro copo, tá errado, eu queria tomar um Guaraná. Você pode mudar de opinião. Exatamente. Agora, por que você vai ter que ficar grudado com uma pessoa que não está fazendo bem? Meus pais me ensinaram que quando acaba o respeito, acabou o casamento. É isso. A partir do momento que não existe respeito entre as duas partes, não podem mais, esse casal não pode mais ficar junto. Sim, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de princípios. O próximo passo é um passo mais fatal. Você não sabe nem dizer qual é o próximo passo. Uma agressão, é um homicídio, é o quê? Você não tem mais aquilo que separava a individualidade dos dois, que é o respeito. Você passa a ter uma situação passivo, muitas vezes passiva-agressiva, outras vezes agressiva-agressiva, de uma situação que é prejudicial para ambos e muitas vezes para os seus filhos. E a busca, eu penso assim, a busca da verdade, da felicidade e do seu conceito de felicidade, inclusive, ela não é um processo estanque. Claro. Ela não é algo que, minha felicidade hoje é isso, ponto. Né? Eu conversava, inclusive, com o Igor um pouco antes de vocês chegarem hoje para a gravação, exatamente isso. Às vezes, o que você está vivendo hoje, nesse momento, a sua busca é uma. Daqui 10 anos não é mais isso. Olha aí a música do Oswaldo, Montenegro, pô, faça uma lista dos grandes amigos. Né? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Cara, mudou. Em 10 anos tudo muda. Né? Isso não quer dizer, que fique muito claro, que a maçonaria defenda que você tem que estar casando, separando. Muito pelo contrário. A maçonaria defende a família tradicional. A família tradicional. A maçonaria defende uma construção social. Você não vai conseguir construir uma sociedade se você não tiver uma questão de estabilidade familiar. Né? Então a maçonaria defende isso. Agora, da forma como está colocado no texto, então... Imutável não tem como. Imutável não dá. E se defender com uma exigência o divórcio, se está relacionado a uma lei natural, beleza, então eu aceito. Sim. Para fazer um apanhadão, o que fica bem claro é que faltam muitos argumentos para mostrar essa incompatibilidade. Se você segue apenas pela doutrina católica, até faz um certo sentido. Mas quando você abre a cabeça e você vê que o horizonte da maçonaria ele é bem ampliado, né, pelo texto que a gente está seguindo, de que você dirime a diferença entre os homens, mas ao mesmo tempo você não utiliza a diferença de pensamento. Que a partir do momento que você para de acreditar em verdades absolutas inquestionáveis, onde você entende que o tempo passa e a posição de quem sofre uma experiência, ou melhor, botar no português mais correto, quem passa por uma experiência e que cresce com isso e que faz um exercício de reflexão, ele tem o direito a sim mudar de opinião, por que não?
né? Sim. Você vê que não faz o menor sentido essa incompatibilidade. Sim. Porque Eu o acho primeiro assim, princípio é que Deus criou o homem à imagem e semelhança para que ele seja o quê? Feliz. feliz. Eu pensei, até como minhas conclusões finais em cima desses nossos 5 vídeos, desses 15 itens, Beto, Mugler, eu vejo assim, mais uma vez, o problema foi muito mais político, histórico, geográfico, econômico, tá? Do que geográfico social e econômico, do que realmente questões de dogmas e tudo mais. Né? Conceitos. Conceitos e tudo mais. Mais uma vez eu coloco, não há nada dentro da maçonaria que se antagonize a religião alguma. Religião como professada em seus principais livros, não como a defendida talvez por seus principais líderes. Isso. É bem diferente a coisa. E eu acho que assim, as diferenças principais passam sempre pela limitação, Pela intransigência mesmo. pela intransigência, mas pela limitação Que é imposta, do livre pensamento, exatamente. do livre agir e da responsabilidade individual do homem ou não, né? Aqui em off, fingindo que não tem câmera olhando pra gente. Você sabe qual é a impressão que eu tenho? Já ouviram falar no Código da Bíblia? O Código da Bíblia é um conjunto de dicas que a Bíblia vai deixando sobre algumas coisas que podem acontecer. Mas eu nunca vi um acontecimento futuro ser previsto pelo Código da Bíblia. E sim passado. Então, por exemplo, o 11 de setembro. Alguém, 5 anos depois, achou ali na Bíblia que ia ter, através do código, que tem um algoritmo próprio. Questões interpretativas. A impressão que eu tenho é que, assim, o Clemente XII proibiu, porque ele sofreu uma pressão muito grande dos cânones que estavam ali em volta, inclusive dos líderes, dos chefes de estados, que era perigoso isso, porque poderia se tornar uma revolta. Livres pensadores, né? sempre são perigosos. E a partir daí, proibiu. E agora? O que a gente faz? Cara, a gente proibiu os caras que estão revolucionando. Vamos buscar coisa aqui dentro. Vamos buscar dentro da nossa fé o que a gente pode travar. Usar de Tal da forçação de barra que eu tenho. coloquei, em um dos nossos vídeos eu falei, tem coisa que parece que é uma forçação de barra. É a impressão que eu tenho, tipo assim, justificar. nós já achamos o culpado, agora nós vamos construir a cena do crime para corroborar aquela formação de pré-julgamento que eu tenho. É a inversão do processo, né? Na verdade, é a inversão de todo o processo investigativo. Né? Você vai de baixo para cima, de cima para baixo. Para finalizar, então, eu acho que não é incompatível, porque esses argumentos aqui eles são facilmente demonstrados de que são questões interpretativas e que o importante, na verdade, é você fazer o bem, praticar a caridade, se melhorar como ser humano e principalmente buscar a intelectualização. Porque se dependesse da Santa Igreja Católica, Galileu ainda estaria na fogueira apenas, ele não teria sido redimido da excomunhão que foi feito há pouco tempo atrás. Passou séculos só porque ele disse que a Terra não era o centro do universo. E a grande lição é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Não sei. Acho que é isso daí. Então valeu, galera, um abraço, se inscreve aí no canal, deixa aí nos comentários as dúvidas, se curtiram esse tipo de vídeo e se inscreve aí no canal, deixa o like e um abraço. Valeu, pessoal, até a próxima. Não esqueçam de mandar sugestões pra gente, tá? Estamos preparando o próximo de fake news. Valeu, galera, um abraço.